O nascimento de Zaratustra de acordo com a tradição. Conforme comentado em vídeos anteriores, foram necessários 3 elementos para possibilitar o nascimento de Zaratustra. Os 3 componentes do ser de Zaratustra, ou seja, o Rivarenou, o Fravashi e o Tangohiri, significam sua ordenação como sacerdote, guerreiro e pastor. A tríplice vocação atribuída ao profeta vindouro é especificada no hino chamado Fravardin Yasti, na estrofe 89. O Rivarenou representa a graça divina, seu chamado para iluminar o mundo com os decretos da natureza. O Fravashi representa o guerreiro contra o mal. O Tangohiri representa as plantas e o gado essenciais para o pastor. A alegoria nessas associações é indicativa dos ensinamentos de Zaratustra sobre a ligação entre o homem e a natureza para alcançar o Frashokerete, que é a doutrina véstica de que no fim dos tempos, o mal será completamente aniquilado, e toda a criação estará em perfeita harmonia com Deus, ou seja, com a natureza. As 6 vacas brancas, citadas em vídeo anterior, simbolizam os 6 Ameshas Pentas, características ou atributos divinos, subordinados à Ahura Mazda. Já a cor branca significa pureza. Há exemplo disso na sociedade indo-iraniana, mais provavelmente de origem magiana, era costume trazer um cão branco com orelhas amarelas na presença de um cadáver, acreditando-se que um cão de corpo branco e orelhas amarelas afastava os druges, ou espíritos malignos, criando uma passagem segura para a alma do falecido para a próxima vida. As novilhas mencionadas no vídeo anterior são vacas que não tiveram bezerros, e o significado de novilhas produzindo leite após pastarem na grama onde residia o Tangohiri, ou corpo de Zaratustra, pode sugerir alegoricamente que o Tangohiri era mantido em um estado inocente. Já o mito da suposta concepção virginal de Zaratustra, e por falar nisso de Jesus Cristo também, é uma crença esdrúxula que desafia a lei natural. É um absurdo sugerir que Zaratustra, Jesus Cristo, seus pais, ou quem quer que se enquadre nessa categoria, estivessem isentos da lei natural na geração de filhos quando esses mesmos profetas nasceram para exaltar e ensinar para a humanidade todos os aspectos das próprias leis de Deus. A noção de concepção virginal, no entanto, é usada para atribuir um elevado estado de pureza para a mãe de alguém dotado de sabedoria extraordinária, e até mesmo divina. De qualquer modo, segundo a lenda, espíritos malignos buscaram meios de impedir o nascimento de Zaratustra. Dizem que eles lançaram feitiços que deixaram Dugdova, a mãe de Zaratustra, doente e com dores excruciantes. Ela então pensa em ir até os médicos magos para pedir um remédio adequado. Mas uma voz do céu a instruiu, dizendo: ó donzela que vais, não vás para lá, porque tudo que pertence a eles é destruição por meio de tratamento mágico. Para a tua saúde, lava bem as mãos, e essas mãos pegarão lenha, e sobre ela oferecerás alimento para o bem do teu filho. Oferecerás manteiga de vaca para o fogo para o bem dele. Aquecerás no fogo para o bem dele, e sorverás no momento oportuno para o bem dele, e ficarás boa. Dugdova então segue as instruções, e sua dor diminui. Durante seu 5º mês de gravidez, Dugdova sofre de pesadelos nos quais ela vê leões e tigres, lobos, crocodilos e panteras, monstros vorazes, e criaturas horríveis, ameaçando rasgar a criança em seu ventre. Porém Dugdova é acalmada por uma voz interior que lhe diz que quando der à luz, seu filho crescerá em retidão e misericórdia. Todas as suas ações serão realizadas em bondade. Toda fé e seita que se opuser a ele será humilhada pela excelência de sua fortuna. A voz lhe diz que a princípio, muitos lutarão e se esforçarão contra ele, e que Dugdova experimentará muito mal da tirania dos perversos. Mas no final, diz a voz, Dugdova será próspera e feliz, e se alegrará com a criança que está para nascer. Dugdova então agradece a Deus por acalmar seus medos. É evidente que os escritores dos livros que falam do nascimento de Zaratustra, ou seja, o livro de Encarde e o livro Zartosh Nome, dos quais essas narrativas foram retiradas, tomaram a liberdade de levar Dugdova e seu filho ainda não nascido Zaratustra, a patamares improváveis e inacreditáveis. Como mencionado em outro vídeo, o livro de Encarde foi escrito por volta do século IX d.C., e o livro Zartosh Nome foi escrito por volta do ano 1277 d.C. Horas, como os escritores saberiam de um sonho que Dugdova teve cerca de 2.000 a 3.000 anos antes desses escritos? A resposta é que não há como saber.
Mas o que essas anedotas sugerem ao leitor é que a vida de Zaratustra seria repleta de dificuldades, que ele encontraria pessoas diabólicas prontas para destruí-lo e interromper seu trabalho missionário. Ele enfrentaria oposição, mas, no final, ele prevaleceria. Isso não é incomum para aqueles que possuem uma mente e intelecto superiores, quando introduzem conceitos que desafiam as crenças convencionais. De fato, Zaratustra reconhece essas dificuldades nos Gathas, seus hinos. O leitor será constantemente lembrado de que a religião zoroastriana não é um conto de fadas, mas uma fé muito prática, realista e profundamente significativa. Os seguidores da religião não devem interpretar essas histórias literalmente. As leis de Deus, ou seja, as leis da natureza, são imutáveis. Esses contos de fantasia não devem ser tomados como verdade absoluta, mas sim o significado subjacente desses relatos míticos é que deve ser compreendido e apreciado em seu devido contexto. Assim, dando continuidade à lenda do nascimento de Zaratustra, a noite é iluminada pela lua cheia quando Zaratustra nasce. A notícia de seu nascimento se espalha pela cidade. Muitos se deleitam com a notícia. Toda a natureza se alegra com o nascimento de Zaratustra. No hino denominado Fravardim Yashti, nas estrofes 93 e 94, é mencionado que as águas e as plantas se deleitaram com o nascimento de Zaratustra. Nascimento e sucesso que foram declarados a todos os que seguiam as doutrinas da sagrada criação. Todos manifestam a sorte de que Spitama Zaratustra, Atravan, tenha nascido para eles, para viver entre eles. E assim a boa religião Mazdayasni se espalharia pelas 7 regiões da terra. Aqui cumpre destacar que Atravan é alguém da classe sacerdotal, e na cosmogonia indo-iraniana, acreditava-se que a Terra era composta por 7 regiões, e com o nascimento de Zaratustra, a religião que ele pregaria se espalharia pelo mundo inteiro. A lenda diz ainda que as forças do mal são aterrorizadas e fogem para as profundezas da Terra no nascimento de Zaratustra. No hino denominado Ashi Yashti, ou Yashti número 17, na estrofe 19, é dito sobre Zaratustra, que no seu nascimento e crescimento, a mentalidade maligna fugiu da terra, que é ampla e redonda, e cujos confins são distantes. Assim fugiu aquilo que é maligno, a mentalidade maligna, dizendo que nem todos os admiráveis da terra puderam vencê-la antes, mas Zaratustra sozinho a venceu. O autor desse Yashti afirma, de forma alegórica, que Zaratustra mostrará para a humanidade o caminho para dissipar e destruir o mal, e seus ensinamentos ajudarão a superar as forças perversas. Como mencionado em um vídeo anterior, alguns Yashtis foram compostos muito antes da chegada de Zaratustra a este mundo, e alguns foram compostos depois de sua morte. O nome do profeta Zaratustra foi então adicionado aos versos desses vários hinos, ou Yashtis, após sua morte, por autores posteriores para dar mais credibilidade para suas próprias composições. Os versos acrescentados a esses hinos pretendem apenas enfatizar a grandeza e a universalidade de Zaratustra e de sua religião. Portanto, devemos tomar cuidado ao analisar tais escritos para compreender sua mensagem e filosofia, sem tomá-los ao pé da letra. Por hoje é isso, até o próximo vídeo.